bem-vindos ao programa Gestão de Negócio. A questão da migração forçada tem trazido para o Brasil e para outros países como a Europa uma ampla discussão. Especificamente para o Brasil, vamos entender um pouquinho melhor como que é a legislação por trás desta questão dos refugiados, porque é constante a divulgação de matérias na mídia falando dos refugiados, do caso dos venezuelanos que enfrentam problemas na Venezuela e têm vindo para o Brasil. Alguns governadores, prefeitos têm pego esses refugiados, colocado em um ônibus e levado para São Paulo. Inclusive, quando isso veio à tona, causou uma grande discussão entre os estados, questionando essa questão de receber esses refugiados. Também a questão do trabalho escravo, que envolve refugiados que trabalham em situações degradantes, trabalho escravo realmente, para empresas de confecções, enfim, várias outras atividades econômicas. E nas nossas cidades, a gente tem visto também pessoas migrantes de outros países trabalhando nas empresas aqui de Umuarama, trabalhando lá em Francisco Beltrão, que é o caso da BRF, em Pato Branco, os trabalhadores que atuam na Atlas Fogões. Então, para a gente entender um pouco melhor o sistema legal brasileiro por trás disso daí, trouxemos hoje em nosso programa o acadêmico Percy Fábio Santos Fontoura. Percy, acadêmico do 5º ano de Direito, orientando do professor Luiz Roberto Prandi, e que já veio, inclusive, publicando várias pesquisas, estudando exatamente essa questão da legislação em relação à migração forçada, em relação aos refugiados. Seja bem-vindo, Percy, Obrigado. Que inclusive também é assessor parlamentar do deputado federal Nakayama, um deputado federal da região de Curitiba, né, que é a área de atuação dele, então ele é assessor do deputado Nakayama. Seja bem-vindo ao nosso programa, Percy. Obrigado. Essa questão, como que está a legislação por trás disso? Então, atualmente, nós temos no Brasil uma legislação específica relacionada com a pessoa do refugiado, mas primeiramente, antes de comentar sobre esta lei, é necessário nós separarmos um conceito do que vem a ser o refugiado, pois muito se confunde a pessoa que migra para algum lugar, ela já ser considerada como um refugiado, sendo que ela não pode ser tratada assim, visto que nós temos diferentes formas de migração, seja ela por questões econômicas, onde as pessoas resolvem sair do seu país para tentar uma vida melhor em outro país, como ocorre muito no Brasil, as pessoas irem para os Estados Unidos ou até mesmo para a Europa. Também temos outras formas de migração que se dá pelas questões das regiões de seca, pois as migrações elas não ocorrem apenas do exterior para o outro país, mas sim até mesmo dentro do próprio país, entre estados, que se dá às vezes por questões de seca, miséria. As pessoas do Nordeste, por exemplo, por enfrentar às vezes a seca, alguma miséria, vêm para centros como São Paulo para tentar uma vida melhor. Isso também é uma forma de migração. Já o refugiado é diferente, porque a pessoa será considerada refugiada quando ela sofrer algum temor de perseguição, dados por motivos de religião, raça, sexo, até mesmo por opiniões políticas contrárias ao seu governo, e às vezes até mesmo por falta de proteção do Estado. Aí ela é forçada a deixar o seu Estado para tentar então recomeçar a vida, mas claro, ela enfrenta muitas dificuldades, visto que é uma cultura totalmente diferente à dela. E sendo assim, será muito difícil para ela se integrar neste novo país. Veio à tona também o caso, novamente, do César Battisti, que inclusive está para ser julgado. A grande discussão é se vamos mantê-lo no Brasil ou vamos encaminhar ele de volta para a Itália. Então, está uma discussão acirrada em relação a isso, porque os italianos não se conformam de não poder aplicar a pena
cabível a ele, porque falam que ele é um terrorista, que ele andou matando pessoas na Itália e teve um julgamento justo e o Brasil estava protegendo. Isso, inclusive, estremeceu em parte as relações entre Brasil e Itália. Mas também tem a questão dos venezuelanos, pela crise que estão enfrentando lá, vindo para o Brasil, buscar oportunidades de ter uma vida digna, uma vida decente. E como que a legislação trabalha essa questão? Então, foi muito importante até mesmo o senhor tocar na relação contra os venezuelanos. Atualmente nós temos um órgão específico nas Nações Unidas que vem a tratar dos refugiados, que é o Acnur, que é Alto Comissariado das Nações Unidas com relação aos refugiados. E sobre o mandato dele atualmente, há cerca de 17 milhões de refugiados no mundo. Claro, existem outros órgãos das Nações Unidas também que cuidam dos refugiados. E uma pesquisa levantada aqui no Brasil, com relação aos pedidos de refúgio no país, ocorreram de 2015 para cá cerca de 64% de diminuição da migração. Isso é um sinal bom. Todavia, por motivos do que vem ocorrendo na Venezuela, ocorreram solicitação de refúgio em nosso país mais ou menos 310% de aumento com relação a 2015 de venezuelanos no nosso país. Ou seja, isso demonstra que está tendo uma maior receptividade, porque até mesmo nós vemos o país nosso, na nossa Constituição Federal, ela traz que tem como um dos seus fundamentos a cidadania e a proteção contra a dignidade da pessoa humana, e quanto às relações internacionais, será ela regida pelos princípios da concessão do asilo político. Claro, nós podemos então ingressar juntamente com os refugiados, bem como o tratamento igualitário e equiparado no Brasil. Então, atualmente, o órgão específico que cuida para que seja então reconhecida a pessoa como um refugiado se dá pelo CONARE, que é o Comitê Nacional dos Refugiados no Brasil. É ele que dirá então se a pessoa é considerada ou não refugiada. Mas claro, isso vai de um ato voluntário da pessoa que vem ingressar no nosso país e pede refúgio. Porque, como posso dizer, ela é diferente da questão do asilado. Porque do asilado, o que acontece? Ela pode ser de duas formas. O asilado quando ela já está no nosso país, ou quando ele está dentro do país dele, que é considerado como asilado diplomático. Porque daí ele vai pedir uma proteção do país, de outro país, para a proteção dele, por visto que ele é contrário às opiniões políticas do país dele. Já o refugiado não. Ele se dá por questões de perseguição, de guerra, de perseguição no caso de raça, religião, cor, às vezes até mesmo um grupo que ele pertence, e até mesmo ocorre em questões dos chamados apátridas, que é quando a pessoa não tem reconhecido no seu país a sua nacionalidade. Ele chega a ser expulso do seu país e vem buscar refúgio em outro lugar. E o Brasil ele tem se demonstrado um país de portas abertas quanto a essas relações internacionais e receber esses estrangeiros em nosso país. Porém, como as pessoas às vezes pensam assim, então isso pode ser uma ameaça para o nosso país. Mas não é, há todo um controle que dá pela Polícia Federal, que eles verão também se a pessoa é alguma forma que influencia na segurança do nosso país. Se ela tem como, por exemplo, um ato terrorista, alguma coisa, ele será rechaçado no nosso país. Porém, a lei ainda também, pelo princípio do chamado non-refoulement, a pessoa que vem buscar refúgio em nosso país, ela não pode ser mandada novamente para o país de origem dela, visto que está havendo conflitos em seu país. Logo, esse órgão chamado CONARE, ele enviará então para outros países que sejam ligados às Nações Unidas para que conceda o refúgio a essas pessoas. É um problema que a Europa vem enfrentando. As guerras no Iraque, na Síria, têm feito a população migrar para outros países. Sim. E viver, às vezes, em condições subhumanas, como a gente tem acompanhado pela mídia, os campos de refugiados. Mas o Brasil, na sua legislação, ele separa muito bem a questão do asilado, do refugiado, ele ampara legalmente? Sim. Como eu disse, o Estatuto do Refugiado ele é uma lei específica, pois atualmente nós temos o chamado Estatuto do Estrangeiro, que se dá para todas as formas então de migração.
Mas o refugiado ele tem um tratamento específico e especial Então, tá. dentro da nossa legislação. Tá, Percy. Então tem um regulamento, é isso? Sim, uma lei específica. Uma lei específica para o refugiado. Para o refugiado. E uma lei específica para as demais formas de imigração, que para é o as demais Estatuto formas. do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro. Sim. Então tá. Essa e outras questões vamos deixar para o próximo bloco, para a gente entender bem, e muitas empresas que pensam em acolher essas pessoas no ambiente de trabalho para dar oportunidades, para eles entenderem melhor a questão do amparo legal a isso. Fique conosco então, que no próximo bloco vamos continuar a conversa aqui com o acadêmico Percy Fábio Santos Fontoura, acadêmico do 5º ano do curso de Direito. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo! Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Retomamos a nossa conversa então aqui com o Percy para entendermos melhor a diferença de refugiado, asilado. Qual que é essa diferença? Bom, o que nós podemos... Tem legislação específica, inclusive, né? Sim. O que nós podemos diferenciar é no seguinte modo. O refugiado, ele foi reconhecido após a Segunda Grande Guerra Mundial, que houve então uma preocupação maior quanto aos refugiados, dado pela guerra, visto que houve uma violação muito grande aos direitos humanos depois da Segunda Guerra Mundial. Por meio disso, em 1951, ocorreu a Convenção sobre o tratamento do Estatuto dos Refugiados, que veio então a garantir os direitos e a segurança das pessoas que sofreram por causa da Segunda Grande Guerra Mundial. Mas qual que era o problema deste estatuto? Era voltado somente para as pessoas da Europa. Só elas recebiam refúgio. Depois, como houve na nossa história, assim como sempre houve imigração, houve guerras, conflitos, houve uma maior preocupação quanto às pessoas que necessitam de refúgio. Logo entrou então o protocolo de 1967 que veio revogar este espaço geográfico e temporário, pois eles protegiam as pessoas até no ano de 1951. Depois disso, veio ainda o Estatuto de Cartagena, que veio ampliar o conceito de refugiado. Foi por meio disso, então, que foi criada a Lei 9.474, de 1997, aqui no Brasil, que veio, então, amparar o refugiado. Assim, então, nós podemos conceituar o refugiado como a pessoa que sofre um temor de perseguição em seu país, dado pela raça, religião, sexo,
motivos políticos e que tenham sido violados seus direitos fundamentais. Já o asilado é diferente. O asilado ele se dá pelo motivo dele ser contrário ao governo dele. E ele vem pedir segurança e asilo num país vizinho ou até mesmo num país de interesse dele. Mas, claro, o que nós podemos diferenciar? O asilado, ele não precisa de um órgão específico que reconheça ele como asilado. O presidente pode fazer isso por ato discricionário. Já o refugiado não. Tem um órgão específico que se chama o CONARÉ, que ele irá dizer se a pessoa é ou não refugiada. Mas, claro, a pessoa que vem pedir o refúgio no nosso país, ela não pode ser obrigada a retornar ao seu país. É proibido por lei. E o asilado ele está amparado pelo Estatuto do Estrangeiro, que é a Lei 6.815/80. Já o refugiado não, é uma lei específica, um tratamento diferente, pois todas as formas de imigração se dá pelo Estatuto do Estrangeiro. Já o refugiado, pela Lei 9.474, de 97. E como eu recebo, aliás, vem esse refugiado para o Brasil? O boliviano, o paraguaio, o venezuelano, vem para o Brasil. E, em boa parte das vezes, pela situação que ele vive no país de origem e busca um horizonte melhor aqui no Brasil. Como que ele é recebido aqui? Falei daqui que eles falam o espanhol, mas se vem um sírio para cá, um iraquiano que tem, desde a dificuldade da língua, muito pior do que a dificuldade do espanhol, para nos entender e nós entendermos ele, como que ele vem para o Brasil e quem apoia ele, quem dá o suporte para ele, para a família dele aqui no Brasil? Neste caso, a pessoa que vem ao Brasil, ela irá notificar a alguma autoridade, até mesmo da Polícia Federal, nas divisas do país, pedindo refúgio. Logo que ele pede este refúgio, haverá então um órgão específico, que, como eu já disse, é o CONARÉ, que foi um órgão especializado, criado pela lei brasileira só para tratar dos refugiados. Ele dirá se a pessoa é ou não considerada refugiada, porque daí ela vai ter que dar um motivo muito justificativo para que ela se enquadre ao conceito de refugiado. Ela, sendo reconhecida então como refugiada em nosso país, o CONARÉ ele disponibilizará então uma carteira especial de trabalho para essa pessoa, dará a ela condições necessárias para que ela possa se desenvolver no nosso país, visto que ela já sai do seu país sem nada, pois tudo foi ficado para trás e tenta restabelecer sua vida em outro país, que é muito difícil, que ela enfrenta problemas, dada a sua linguagem, muitas vezes, como por exemplo os sírios que vêm ao Brasil. Como que fará isso? Atualmente nós vemos que a Constituição Federal e as leis infralegais dizem que eles devem ser equiparados aos brasileiros, devem ter o mesmo tratamento, eles devem ter os direitos fundamentais garantidos. Só que é necessário ainda haver uma união do poder público, federal, estadual e municipal, que eles possam trabalhar de maneira conjunta quanto a esses direitos. Mas o que tem ocorrido atualmente, e muito se percebe, que ele tem meio que se afastado dessa responsabilidade, tem passado essa responsabilidade às sociedades civis e até mesmo a ONGs que cuidam dos refugiados, que até mesmo, às vezes, que se dá os refugiados que já têm nacionalidade brasileira, ou seja, passa a ser considerado brasileiro naturalizado no nosso país, eles que oferecem refúgio a essas pessoas que vêm de outros países. Então, o que eu deixo aqui é que há sim órgãos específicos que tratem disso, mas ainda deve haver ainda uma maior conscientização do governo do Estado para que venha então garantir esses direitos a essas pessoas, porque formalmente tudo é bonito, mas materialmente não se tem visto muito o papel do Estado quanto a isso. E como que ocorre a inserção deles no mercado de trabalho? Então, o que ocorre é, no caso desses órgãos específicos, darem uma estrutura necessária, como por exemplo, dar um curso de português às vezes a essas pessoas, para que elas possam ter um momento de aprender a falar a nossa língua e poder se comunicar. Agora, quanto aos serviços, aí o CONARÉ é quem é o responsável por isso, pois daí ele indicará as empresas que precisam contratar essas pessoas, porque acredito eu que deve haver ainda uma legislação, ou seja, uma ampliação desta lei,
que haja vagas específicas a essas pessoas, pois é muito bonito e fácil dizer que o estrangeiro pode vir ao nosso país. Como eu vi uma vez um exemplo, um estrangeiro dizendo que o Brasil, ele abre as portas, mas ele não abre as janelas para dar condições para ele trabalhar aqui. Sobreviver aqui no país. E nas empresas, esses refugiados têm trabalhado, e é uma das reclamações de alguns trabalhadores brasileiros, de que eles vêm e trabalham muito mais e aceitam um salário muito menor. Então eles são vistos algumas vezes por algumas empresas como a mão de obra barata. Como coibir isso? A legislação coíbe isso ou não Sim, a legislação... Não se reporta nada relativo a isso? A nossa Constituição mesmo diz que é proibido haver o trabalho escravo no nosso país. Ou seja, ela é um crime hediondo. Considera um crime hediondo no nosso país, o trabalho escravo. Já essas empresas que se utilizam dessa oportunidade de pagar uma mão de obra mais barata e ainda mais explorando essas pessoas, porque elas vêm ao nosso país sem saber o que acontecerá com ela, pois ela não tem mais nada, ela começa do zero no nosso país. E essas pessoas se utilizam dessa fragilidade dessas pessoas para querer então ganhar nas costas. Mas claro, se for provado que está havendo um trabalho escravo, se elas estão recebendo um salário equivalente, diferente daquela pessoa que já trabalha lá dentro da empresa, um brasileiro, aí entrará então o Ministério Público, no caso, terá que investigar isso, pois está ocorrendo um crime dentro dessa empresa. Esta será então uma forma de coibir este modo de trabalho. E eles, pelo menos nas empresas que eu conheço, que tem esses trabalhadores, os gestores têm falado muito bem, porque são trabalhadores que com vontade de trabalhar mesmo, precisando de trabalhar e que produzem muito. Mesmo com a dificuldade da língua, eles são unidos e falam, pelo menos os que eu conversei, que residem lá em Francisco Beltrão, falam muito bem do Brasil nisso daí. Lógico, tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, mas falam bem do Brasil, que o Brasil recebe realmente, dos países, é um país que recebe de braços abertos. Então, agora, além de receber de braços abertos, portas abertas, a gente precisa ter a preocupação de abrir a janela, quer dizer, sim, que é até muito interessante, dar oportunidade para esses trabalhadores. O que é muito interessante até mesmo destacar, que às vezes as pessoas pensam que eles por virem ao Brasil será uma ameaça ao emprego brasileiro. E eu não acredito que seja assim, porque ele não será melhor que o brasileiro. Ele pagará os impostos da mesma forma que os brasileiros, ele deverá ser tratado da mesma forma que os brasileiros, ou seja, ele deverá ser reingressado dentro do nosso país, porque é muito interessante que atualmente, pelos dados disponibilizados pela Polícia Federal, nós temos cerca de menos de 1% da população brasileira é estrangeira, migrante em nosso país. E como nós podemos dizer que isso é uma ameaça ao nosso país, sendo que pela Polícia Federal e o Ministério da Justiça e Segurança do nosso país levantou uma pesquisa dizendo que há, no mundo afora, de brasileiros, cerca de 4 milhões. Ou seja, há mais brasileiros fora do que dentro do nosso país. Olha só. É muito interessante esse tema. Eu acredito que surgirão questionamentos e sugestões para a gente trazer mais vezes, para aprofundarmos, trazermos mais vezes você ou outro colega, o professor, para nos aprofundarmos sobre esse assunto, porque dependendo da área, falta mão de obra. Sim. A gente percebe frigoríficos, estou falando da nossa região, que buscam funcionários em cidades distantes do entorno, e mesmo assim falta, porque a gente precisa de mais mão de obra para fazer esse país pujante crescer e se manter crescendo. Então, realmente é um tema interessante que vai gerar outras entrevistas, outras oportunidades e, quem sabe, de tê-lo aqui conosco novamente. Obrigado. Agradeço mesmo
a sua disponibilidade e a disponibilidade do seu orientador, o professor Luiz Roberto Prandi, de estar trazendo vocês para o programa, você e outros colegas que eu já tive a oportunidade de entrevistar, com temas relevantes que se encaixam no perfil do nosso programa. Muito obrigado você também que acompanha o nosso programa. Termina aqui mais um programa Gestão de Negócio. Escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Encaminhe lá mais sugestões de programas, sugestões de temas que estaremos trabalhando para lhe atender. Muito obrigado pela audiência.